Bom, gente, bom dia. Eu vou estar começando aqui a nossa aula 10. A aula 10 é basicamente uma aula focada na resolução de exercícios sobre os temas de modelos atômicos, átomo e por aí vai, todas essas coisas que a gente estudou aí nas últimas aulas. E a ideia aqui é estar revisando por meio dos exercícios, que a partir daqui a gente vai estar se direcionando para o final aí das aulas que eu me propus, as aulas que eu tenho que passar para vocês. E os próximos temas que nós vamos estudar serão moléculas, ligações químicas, né? Depois moléculas, um pouquinho sobre química inorgânica e depois eu vou falar um pouco sobre mol para vocês, que é a parte lá que tem mais contas. Bom, nessa aula aqui também eu vou estar passando o formulário. Eu peço que vocês respondam esse formulário, porque ele vai ser importante para tá bonificando aí os alunos que estão tendo algum tipo de participação mais efetiva, um pouco mais ativa, né? Não adianta simplesmente ver a aula. Preciso que vocês também respondam ou tentem responder os formulários de alguma forma que aí a professora Regina vai estar ajudando com vocês com algum tipo de ponto extra, alguma coisa aí que ajude vocês na disciplina de química mesmo. Então, começando aqui, as primeiras questões são sobre modelos atômicos. A primeira, questão número 4, ela diz o seguinte: o modelo de átomo conhecido como o átomo de Rutherford foi idealizado a partir de experiências realizadas em 1909. Várias conclusões foram tiradas a partir dessas experiências, exceto o átomo apresenta predominantemente espaços vazios, o núcleo é a região mais densa do átomo, o núcleo atômico apresenta carga elétrica positiva, o núcleo é praticamente do tamanho do átomo todo. Bom, o experimento de Rutherford foi o experimento da folha de ouro, em que ele bombardeava partículas alfa na folha de ouro e ele observava que uma pequeníssima quantidade das partículas eram desviadas ou completamente refletidas. A partir desse experimento, o que foi observado é que o núcleo tem carga positiva, que ele ocupa uma pequena região do espaço do átomo e que ele é extremamente denso. Então, basicamente, o átomo ele é formado por uma grande massa de espaço vazio e o núcleo que é altamente denso. Então, essa questão aqui é bem simples, né? Letra A é verdadeira, letra B também é verdadeira, o núcleo é a região mais densa do átomo. Letra C, o núcleo atômico apresenta carga elétrica positiva. E, por fim, letra D, o núcleo é praticamente do tamanho do átomo todo. Isso aqui é falso. Do experimento de Rutherford, nós temos que o núcleo ele é muitíssimo pequeno em comparação ao volume total do átomo. Número 5. O átomo de Rutherford, em 1911, foi comparado ao sistema planetário. A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga negativa, contém as partículas de carga elétrica positiva, que a gente já sabe que é falso, porque os elétrons têm todos carga negativa, e o núcleo tem cargas positivas, que são os prótons e nêutrons, né? A eletrosfera não contém nêutrons, os nêutrons estão presentes no núcleo. Concentra praticamente toda a massa do átomo, é falso. O elétron é cerca de 1896 vezes menos pesado do que os prótons. Contém prótons e nêutrons, falso. Isso daqui é o núcleo. Então, a resposta correta é a letra A. Então, 5A. Número 7. O modelo atômico que suscitou a ideia de átomo com estrutura elétrica foi a de Dalton, do átomo planetário de Rutherford, de Bohr, da mecânica ondulatória, de Thomson. Dalton não foi porque Dalton ele foi particularmente bom para explicar as leis de Lavoisier e Prost. Era um modelo onde o átomo era apenas uma partícula indivisível. O átomo planetário de Rutherford, assim como o de Bohr da mecânica ondulatória, eles foram muito depois, eles já nesses modelos atômicos aqui. A ideia de eletricidade, da natureza elétrica da matéria já existia há um certo tempo.
Na verdade, foi o de Thomson, o primeiro modelo atômico com o experimento dos tubos de raios catódicos que apresentou a natureza elétrica da matéria, no que diz respeito aos feixes de raios catódicos, que na verdade eram feixes de elétrons. Então, o modelo que suscitou a ideia de átomo com estrutura elétrica foi o de Thomson. Aqui uma questão um pouquinho mais elaborada. Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas pelo polônio contido no interior de um bloco de chumbo provido de uma abertura estreita para dar passagem às partículas alfa por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco. Observando as cintilações na tela revestida pelo sulfeto de zinco, ou seja, os pontos aonde as partículas alfa se chocaram, Rutherford verificou que muitas partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro sem sofrerem desvio X e que poucas partículas alfa sofriam desvio Y. Então, aqui, muitas partículas passavam sem sofrer desvio e algumas poucas eram desviadas. Indique a ou as proposições corretas. Partículas alfa possuem carga elétrica negativa, o tamanho do átomo é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que seu núcleo. Partículas alfa sofrem desvio ao colidirem com o núcleo do átomo de ouro. As partículas alfa sofrem desvio ao colidirem com os elétrons na eletrosfera. Bom, a partícula alfa ela é positiva, enquanto que o núcleo também é positivo. A interação entre essas duas coisas é repulsiva, então a colisão vai fazer com que as partículas alfa sejam refletidas e mudem sua direção. Então, isso daqui é falso, isso daqui é falso, isso daqui é verdadeiro e esse daqui também é verdadeiro. O tamanho do átomo está nessa faixa aqui, ser 10.000 a 100.000 vezes maior que o seu núcleo, e as partículas alfa elas sofrem desvio quando colidem com o núcleo dos átomos de ouro. Vamos aqui para o exercício 32. Dar um espacinho aqui para poder ter espaço para resolução, certo? Então vamos lá. 32. O átomo de magnésio, agora a gente vai estar tratando de número atômico e número de massa. O átomo de magnésio tem número atômico 12 e número de massa 24. Escolha a alternativa correta ao magnésio que perdeu 2 elétrons. Bom, é magnésio 24, 12. A gente sabe que a massa é igual ao número de nêutrons mais número atômico, que é o número de prótons. Se a massa é 24 e a gente tem o número atômico 12, portanto, 24 menos 12 dá 12, que é igual ao número de nêutrons. Todo átomo ele é eletricamente neutro. Então, o Z é igual ao número de elétrons. Nesse caso aqui, nós temos 12 elétrons. O magnésio 2+, ele é o átomo de magnésio que perdeu 2 elétrons e em algum processo se transformou em íon. Então, o número de elétrons passa a ser 12 menos 2, que é igual a 10 elétrons. Então, no magnésio 2+, a gente tem 10 elétrons, temos 12 nêutrons, 12 prótons e temos uma massa de 24. Então, escolha a alternativa correta. Tem 12 elétrons? Falso. Tem 10 nêutrons? Falso. Tem 10 prótons? Falso. Tem distribuição eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2? É falso. Porque isso daqui dão 12 elétrons. Como ele perdeu 2, perdão,
Ele tem apenas 10, então é falso. Tem configuração idêntica à do sódio que perdeu um elétron. Quando o sódio perde um elétron, ele fica com 11 menos um. São 10 elétrons. Então, a mesma quantidade de elétrons do Mg2+, e, portanto, mesma configuração eletrônica. A resposta correta para a questão 32 é letra E. Vou apagar isso daqui agora. Questão 33. Vestibular da FUVEST. A seguir são mostradas quatro configurações eletrônicas. Aí tem 1, 3, 2 e 4. Qual das configurações corresponde a cada um dos átomos? Cloreto, magnésio e neônio. Bom, perdão, cloro, magnésio e neônio. O cloro tem 17 elétrons, o magnésio tem 12 elétrons e o sódio tem neônio, perdão, aqui não é sódio não, confundi, é neônio. E o neônio tem 10 elétrons. Então a distribuição é 1s2. Isso daqui eu preciso que vocês estudem lá a aula, senão vocês não vão entender. Caso tenham dúvida, me perguntem no grupo do WhatsApp, que aí eu posso explicar quantas vezes for preciso novamente. 1s2, 2p6, 3s2, 3. Perdão, aqui ficou faltando. Fazer de novo. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. A gente já tem 10, 12, faltam 5. 3p5. Essa é a distribuição do cloro. Para o magnésio, são 12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 10, 12. Para o neônio, 1s2, 2s2, 2p6. 10. Então, a gente completa aqui a distribuição do neônio. Então, para o cloreto, a nossa distribuição é a 3. Para o magnésio, é a distribuição de número 2. E para o neônio, a distribuição de número 1. Daqui a letra A. Letra B. Cada um dos íons cloreto, potássio e alumínio 3. Eu vou fazer então só do alumínio 3, os outros dois fica como exercício aí para vocês treinarem sozinhos. Mas a ideia vai ser a mesma. Bom, o alumínio ele tem 13 elétrons. A distribuição do alumínio átomo seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 2, 4, 10, 12, 13. Quando o alumínio vira íon, ou seja, ele perde 3 elétrons, ele passa a ter 10 elétrons. Os elétrons que são retirados são esses aqui, da camada 3, que é a mais externa. Então, retirando esses 3 elétrons, a distribuição que a gente fica é 1s2, 2s2, 2p6, que no caso das nossas opções ali seria a distribuição 1. Então, usando esse mesmo raciocínio, vocês vão ter que fazer para o potássio mais e para o cloreto menos. A questão é que quando é menos, lembre-se que para formar cátions, carga positiva, precisa perder elétrons. E para formar ânions, carga negativa, você precisa ganhar elétrons, certo? Passando para a próxima questão. Questão 34.
As respectivas distribuições eletrônicas do último nível das espécies químicas potássio, potássio mais, potássio 2 mais, podem ser. Bom, vamos fazer a distribuição eletrônica do potássio, que aí a gente já resolve tudo de uma vez. Potássio, 34, 19 elétrons, então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4, 10, 12, 18, falta ainda um, certo? 4s1. Bom, para o potássio, a gente tem o final 4s1. Quando o potássio vira potássio mais, esse daqui, então o primeiro aqui seria 4s1, potássio mais K2 mais. Quando o potássio perde um elétron, o 4s vai embora e o que fica é o 3p6. Como o último nível é formado por esses dois aqui, então fica 3s2, 3p6. Se ele perde mais um elétron, o elétron vai sair daqui, então vai ficar 3p5. Então o nível fica 3s2, 3p5. Então a resposta final K, K mais, K2 mais, 4s1, 3s2, 3p6, 3s2, 3p5. Não é a letra A, não é a C, não é a D, não é a E. A resposta correta é a letra B. Vamos agora para o próximo exercício. Exercício da Universidade Estadual do Ceará. A platina PT, descoberta em 1735, é bastante útil em alguns casos, como na odontologia, em restauração de coroas, em medicina, em tratamento de tumores, na ourivesaria, na montagem de joias. Em solução, pode atingir o estado de oxidação mais 4, tornando-se PT4+. A alternativa que mostra os subníveis corretos da espécie platina 4+, no estado fundamental é... então, bom, nós temos que a platina é 78, então a distribuição eletrônica teria que ser fazendo a platina 4+, que temos 74 elétrons, certo? Então a platina fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Para resolver esse exercício aqui, vocês vão ter que olhar uma tabela periódica que tem lá toda a sequência correta para fazer a distribuição eletrônica. 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d4. Se vocês somarem aqui, vocês vão ver que a gente distribuiu 74 elétrons. Então, a alternativa que mostra os subníveis corretos da espécie platina no estado fundamental é essa daqui, ó. 6s2, 4f14, 5d4. Letra B. Não tem nem muito o que falar nessa questão, né? Basta que vocês façam a distribuição correta para para conseguir resolver. Não tem muito mistério aqui. Questão 40.
A soma do número de elétrons do subnível mais energético das espécies químicas N3-, O2- e Al3+ é igual a... Então, vamos fazer a distribuição eletrônica dos átomos no estado normal, no estado fundamental deles, e depois vamos fazer a distribuição dos íons para que vocês consigam aí estar percebendo a diferença das duas distribuições eletrônicas e a gente consiga resolver o problema. Bom, nitrogênio. A distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, é, perdão aqui pelo erro, 2p3. Ganhando 3 elétrons, a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6. Esse daqui é o nitrogênio 3-. Oxigênio, 8 elétrons. 1s2, 2s2, 2p4. Ganhando 2 elétrons, fica 1s2, 2s2, 2p6, O2-. O próximo é o alumínio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Quando ele perde 3 elétrons, ele passa a ter 1s2, 2s2, 2p6, alumínio 3+. Então, o último subnível é o 2p6. Como temos 6 elétrons, 6 vezes 3, na verdade é o último nível que ele quer dizer, né? É o subnível 2. É como a soma do número de elétrons do subnível mais energético. Não, é isso mesmo, é o subnível. Então, aqui a gente tem 2p6, 2p6 e 2p6. Esse é o subnível mais energético. Então, a gente tem 6 vezes 3, que é igual a 18 elétrons. É a resposta correta. Vamos agora fazer o exercício 41 da Federal da Paraíba. Ele diz o seguinte: no átomo X de número de massa igual a 63 e número de nêutrons igual a 36, é isótomo de um átomo Y de número de massa 64 e isóbaro de um átomo X, que possui 34 nêutrons. Em relação a esses átomos, é correto afirmar que as configurações de X+2, Y+2 e Z+2 são, respectivamente. Então, aqui a gente precisa ter ideia dos conceitos de átomos que são isóbaros, isótonos. Então, vamos começar escrevendo aqui. Átomo X, átomo Y, átomo Z. O átomo X, ele é isótono de Y, ou seja, eles possuem o mesmo número de nêutrons, perdão. E o átomo... Peraí, deixa eu apagar. E o átomo X, por sua vez, ele é isóbaro do átomo Z. Ou seja, ele tem a mesma massa do átomo Z e o mesmo número de nêutrons do átomo X. Do átomo Y, perdão. O átomo X tem massa igual a 63, número de nêutrons igual a 36 e número de prótons igual a 27.
Como ele é isótono, então aqui nós também temos número de nêutrons igual a 36, e como o valor é dado, a massa é 64, então o número de prótons é 28. O átomo Z, por sua vez, ele tem a mesma massa do átomo X, então aqui nós temos 63. O resultado dado é que ele possui 34 nêutrons, então o número de prótons é 29. A distribuição eletrônica desses caras no estado fundamental X, Y, Z, ela vai ficar da seguinte forma. Para o X vai ser argônio. Essa explicação aqui, ela está contida nas aulas, então não vou repetir aqui, espero que vocês tenham assistido e entendido. Argônio 4s2, 3d7. Argônio 4s2, 3d8. E argônio 4s2, 3d9. Quando eles perdem dois elétrons e passam para 2+, sempre vão sair os elétrons que são mais externos. Então, os elétrons do nível 4 são mais externos do que do nível 3. Então, nesse caso aqui, eles vão ser perdidos, e a configuração eletrônica final dos íons vai ser essa daqui, 7, 8 e 9, que é justamente a letra D. Bom, pessoal, agora vamos fazer alguns exercíciozinhos básicos sobre tabela periódica. Os exercícios de 5 a 10 referem-se aos elementos cujos símbolos estão destacados na seguinte tabela periódica. Bom, primeira pergunta. Quais desses elementos são representativos? Bom, os elementos representativos são aqueles que pertencem aos grupos ou famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são todos os elementos daqui, ó. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, todos esses elementos aqui são representativos. Quais deles são de transição? Todos que não são representativos. O ferro é de transição, o ouro e o urânio. Os elementos de transição interna são aqueles locais como as terras raras. São das famílias dos lantanídeos e actinídeos. Nesse caso aqui, apenas o urânio é de transição interna. Quais deles pertencem aos mesmos grupos? Todos os que tiverem o mesmo grupo aqui, então, hidrogênio, sódio, potássio é do mesmo grupo, cálcio e bário é do mesmo grupo, então, assim sucessivamente. Quais que são aqueles que pertencem ao mesmo período? São aqueles que estão na mesma linha horizontal. Grupos são linhas verticais e períodos são linhas horizontais. Então, por exemplo, pertencem ao mesmo período hidrogênio, hélio, potássio, cálcio e bromo, e por aí vai. Desses elementos em questão, qual ou quais são classificados como alcalino, alcalino terroso, calcogênio? Bom, eu vou fazer dois aqui e o restante eu espero que vocês consigam fazer por si só. Alcalino terroso é a família 2A. Então, o cálcio e o bário são alcalinos terrosos. Calcogênio são os nomes dados aos elementos, é o nome dado aos elementos que pertencem à família do oxigênio. Então, nesse caso aqui, nós temos o oxigênio e o enxofre. E da mesma forma, você tem que resolver os outros preenchendo o nome
de, por exemplo, quais são os elementos que são da família dos halogênios, quais são gases nobres, quais são alcalinos e assim sucessivamente. É bem facinho esses exercícios aqui, é só para vocês ficarem mais familiarizados com a nomenclatura que a gente utiliza na tabela periódica, que com certeza é algo importante que vocês precisam saber aí para a vida acadêmica de vocês no ensino médio. Bom, mais alguns exercícios aqui de distribuição eletrônica. A gente já discutiu um pouco sobre distribuição eletrônica, mas eu acho que vale a pena insistir nessa questão porque é um tópico extremamente importante e que a gente possui um bom conhecimento. Então, questão 24, o NEB Bahia. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento são, respectivamente. Então, aqui, vocês precisam ter uma noção muito boa de tabela periódica. Porque a tabela, ela é distribuída, ela é organizada em forma de número, do aumento do número atômico. Consequentemente, aumento do número de elétrons, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que toda a distribuição dos halogênios, que é a família ali do flúor, termina com P5. Então, o flúor, 2P5, o cloro, 3P5, e assim sucessivamente. Então, se a gente tem esse conhecimento, a gente sabe dizer, bom, o átomo ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, tem 10. 18 elétrons na terceira camada, ele tem então 10 com 18, 28 elétrons. E 7 na quarta camada. Então ele tem 35 elétrons, esse camaradinha. E a gente faz a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20, 3d10, 4, p5, 35 elétrons. A gente sabe que todos os halogênios terminam com P5, certo? Com 5 elétrons na última camada. E outra coisa importante é que a tabela periódica ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela possui 7 períodos. Esses períodos eles me dizem em qual camada que está o último subnível. Por exemplo, no primeiro período, o último subnível está no 1. No segundo, está no 2. No terceiro, está no 3. E assim sucessivamente. Como esse daqui está no quarto nível, o último subnível está no quarto nível, 4p5, então nós temos que é da família dos halogênios no quarto período, ou seja, letra C. Isso daqui é um bom exemplo de um exercício que, se vocês têm um bom domínio da tabela periódica, vocês não precisam nem pensar direito. Vocês vão bater o olho, vão ver que a distribuição vão ter 5 elétrons sobrando, 5 elétrons na última camada, e aí vão conseguir resolver fácil, sem perder muito tempo. Sei lá, pensando em Enem, aí é um tipo de conhecimento que vocês precisam ter aí na ponta da língua. Evidentemente, a gente não vai para a escola apenas para aprender a fazer provas, porque senão a gente vira robô e não utiliza o conhecimento para nada. Mas se vocês quiserem pensar de uma forma mais objetiva com relação a esses conteúdos, pensem nisso. Pode ser mais fácil para vocês resolverem questões aí no futuro e por aí vai. Número 25. Um elemento neutro possui configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2
P6, 3s2, 3p5. Bom, termina com P5, terceiro período, esse elemento aí é o cloro. Então ele é um halogênio. A resposta correta é a letra B. Repara que a gente nem precisou pensar porque eles eram muito bem correlacionados, os dois exercícios. Vamos resolver isso aqui primeiro, 32. Não, na verdade tem o 30 e o 31. Vamos seguir na ordem para ficar mais fácil. Observe os elementos químicos. A, B, C, D, E tem a distribuição eletrônica, né? Com base nas informações constantes do quadro acima, determine as proposições corretas, considerando a posição do elemento na tabela. Por exemplo, o 0,1 ele fala que é um gás nobre. O gás nobre, a gente tem todos os níveis preenchidos. Então, no nível K, aqui nós temos 2. No nível L, aqui nós temos 8. No nível M, nós temos 18. E no nível N, nós temos 8. Então, a gente tem a última camada aí composta por 8 átomos. Então, o 0,1 é verdadeiro. 2 é um calcogênio. Bom, os calcogênios, eles têm a característica de ser alguma coisa S2P4. Algo nesse sentido. E é um calcogênio. É justamente o que nós temos aqui. S2P4. Também é verdadeiro. 0,4. C é um halogênio. O C a gente sabe que termina com P5. Estamos aqui com P5, então também é verdadeiro. B é um alcalino terroso. Os alcalinos terrosos, normalmente, eles terminam com S2, a julgar magnésio, cálcio e assim sucessivamente. E aqui nós temos um C2. Repare que se ele perde esse C2, eles ficam com a última camada com 8 elétrons, que é o requisito para ter uma distribuição eletrônica estável, de acordo com o elementar estável, de acordo lá com a regra do octeto. Então também é verdadeiro. E 16, D é alcalino. D é alcalino. Os alcalinos terminam com S1. Sódio, potássio e assim sucessivamente, césio, frâncio. Então também é verdadeiro. Então aqui todas estão verdadeiras. Exercício 31. Considerando a classificação periódica dos elementos, a afirmação correta é: o manganês é um metal, seu número atômico é 54,9. O bromo é um semimetal e pertence à família dos halogênios. O criptônio é um gás nobre, seu número atômico é 19. O zinco é um metal que, no estado fundamental, apresenta elétrons distribuídos em 3 camadas eletrônicas. O enxofre é um não-metal com 6 elétrons na última camada. Bom, aqui vocês precisam dar uma olhada, mas não existe número atômico. Dá uma olhada na tabela periódica, desculpa. Quer dizer, precisava completar a frase. Não existe número atômico cortado. O bromo não é um semimetal, ele é um não metal. O criptônio não tem esse número aqui. O zinco, na verdade, ele está distribuído em 4 camadas. Falso. Então a resposta certa é a resposta E. Aqui não tem muito que exemplificar, muito que discutir, porque é aquela questão que vocês precisam ver lá a aula de tabela periódica e precisam se familiarizar com a tabela periódica. Isso daqui seria um inferno para resolver caso vocês não soubessem nada de tabela periódica, mas se vocês leem algum material, se vocês treinarem um pouquinho, fica muitíssimo fácil de resolver esse problema aqui. Então vamos para o problema 32. 32. Com base nos seguintes dados, então aí os dados, pode-se afirmar que os átomos 1 e 2 são do mesmo elemento, estão eletricamente neutros. Bom, vamos começar por isso. Para estar eletricamente neutro, tem que ter o mesmo número de prótons e elétrons. Então é falso.
Em 2 a gente tem menos elétrons do que prótons. Ah, tem número de massa igual a 12. Falso. O número de massa é 12 prótons mais nêutrons. São isótopos de elementos diferentes. Falso também. Ah, são de um elemento pertencente à família dos gases nobres. Falso, porque a distribuição eletrônica deveria ser 10 ou 18. Então a resposta correta é eles são do mesmo elemento e são isótopos, né? Possuem o mesmo número de prótons e número de nêutrons diferentes, né? Então são, são isótopos de um mesmo elemento. O mesmo elemento porque o número atômico é igual para ambos. 36. Um elemento químico A apresenta propriedades químicas semelhantes às do oxigênio. A pode ter configuração eletrônica. Bom, oxigênio, família dos calcogênios, termina com S2, P4. Então, o único que atende esse requisito é esse camaradinho aqui. Então, a resposta correta é letra A. Perdão, letra E. Ah, 37. O elemento químico com Z igual a 54 possui em sua camada de valência a configuração 5s2, 5p6. Os elementos Z52 e Z56 pertencem às famílias do... Então vamos lá. 5s2, 5p6, ele tem 8, então ele é um gás nobre. O gás nobre está aqui, na família 18. Se ele perde 2 elétrons e vai para 54, aqui ele teria 7, perdeu um elétron. E aqui ele teria 6. Na última camada, evidentemente, perdeu 2 elétrons. Então, é a primeira família dos calcogênios. Então, a letra B não é e a letra C não é. Com mais 2 elétrons, ele vai passar para frente. Então, ele vem daqui e vai cair aqui. Ó. Aqui ele tem 1 na última camada, seria os alcalinos. E aqui ele teria 2 na última camada, seria os alcalinos terrosos, que é justamente aonde o elemento com Z igual a 56 cairia. Então a resposta correta é a letra A, calcogênios e alcalinos terrosos. Então vamos aqui fazer mais alguns exercícios agora. Exercícios sobre propriedades periódicas. Vou aumentar um pouquinho aqui só para facilitar a nossa leitura. Inclusive a leitura de vocês, né? Bom, excelente. 40. Considerando um grupo ou família na tabela periódica, podemos afirmar a relação. Então vamos lá, vamos desenhar aqui a tabela. Raio atômico. Como que o raio atômico ele aumenta? Ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Opa, meio torto aqui a reta, mas enfim. Essa é a forma com que o raio atômico aumenta na tabela periódica. Então vamos lá para as opções. Aumenta com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas. Aumenta à medida que aumenta o número de elétrons no nível L. Não sofre influência na variação do número atômico. Diminui à medida que aumenta o número atômico, devido ao aumento da força de atração no núcleo. Diminui com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de elétrons. Então vamos lá. O raio atômico, quanto maior o número de elétrons, maior vai ser o raio atômico.
Evidentemente, quanto mais elétrons a gente tem, maior é o nosso número atômico e mais camadas vão ser necessárias para estar distribuindo. Então, imagina aqui, a gente tem o núcleo, né? A gente precisa de uma camada K, uma camada L, uma camada M, uma camada N, e assim sucessivamente. A definição de raio atômico é a distância do núcleo até o elétron mais externo do átomo. Então, quanto mais camadas a gente tem, maior se torna o raio atômico. Então, tendo isso em mente, a resposta correta é a letra A. Isso daqui é falso, isso daqui é falso, isso daqui também é falso e isso daqui também é falso. Não vou ficar discutindo todos os detalhes, porque esse tipo de coisa já tá nas aulas, né? E caso vocês tenham dúvida em questão, é melhor que perguntem, senão eu fico muito prolixo, sempre falando desnecessariamente em cima de uma questão. Mas é basicamente isso que vocês precisam analisar. Quando tem esse tipo de questão, esse tipo de exercício relacionado à propriedade periódica, a primeira coisa que vocês têm que pensar é como essa propriedade periódica varia nos grupos e nos períodos. Tendo isso em mente, vocês partem para o exercício para tentar fazer a resolução de maneira devida. Exercício 41. Os átomos neutros de dois elementos químicos A e B estáveis apresentam respectivamente as distribuições eletrônicas K2L8M7, K2L7. Pode-se dizer a respeito desses dois elementos que pertencem à mesma família da tabela periódica, apresentam o mesmo raio atômico, apresentam o número de prótons, mesmo número de prótons, são metais, apresentam o mesmo número de nêutrons. Bom, apresenta o mesmo raio atômico. Falso, porque o número atômico é diferente. O número atômico é igual ao número de elétrons, já que são átomos, então é diferente. Apresenta o mesmo número de prótons. Também falso, porque o número de elétrons é igual ao número de prótons em átomos. Apresenta o mesmo número de nêutrons. Também falso, porque o número de nêutrons tem que ser ou igual ou bem parecido ao número de prótons para o átomo ser estável. Então, como o número de elétrons é bem diferente, isso não é possível. A gente fica com são metais ou apresentam ou pertencem à mesma família da tabela periódica. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica dos dois, A e B. A tem 17 elétrons, então S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. P tem 9, 1S2, 2S2, 2P5. Ó, reparem que eles terminam com S2P5, S2P5 são halogênios, ou seja, estão na mesma família da tabela periódica. Exercício 42. Nessa tabela periódica, os algarismos romanos substituem os símbolos dos elementos. Bom, sobre tais elementos é correto afirmar que 1 e 2 são líquidos a temperatura ambiente. Falso, são gases. Isso daí é muito fácil, né? 1 e 2 é o hidrogênio e o hélio, respectivamente. 3 é um gás nobre, falso também. 3 é um halogênio, é o flúor. 7 é um halogênio, falso. 7 está na família dos gases nobres. D. O raio atômico de 4 está aqui, é maior do que o raio atômico de V, que está aqui, e é menor do que o raio atômico de X. Bom, o raio atômico cresce daqui para cá e de cá para cá. Então, sim, o raio de 4 é maior do que de 5, porém é menor do que de 9. Letra D é correta. A letra E seria 6 e 10 apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Falso.
porque o 6 está aqui e o 10 está aqui. O 6 tem 4 camadas, enquanto que o 10 tem 6 camadas, certo? Porque está no sexto período e o 4 está no quarto período. Questão 44. O gráfico a seguir mostra a variação do potencial de ionização. O que é o potencial de ionização? A energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro em função do número atômico. Bom, aqui número atômico e aqui energia de ionização. Considerando que a escala no eixo das abscissas não começa necessariamente de zero, os números atômicos dos elementos A, B e C só podem ser. Bom, então aqui a gente tem A, B e C. Reparem que a diferença entre B e C é muito grande, então isso significa que B é um átomo muito estável, que A é pouco estável e C é pouco estável. Então esses átomos aqui, eles têm tendências a formar cátion, e esse daqui ou tem tendência a formar ânion ou é um gás nobre. Então vamos ver as opções aqui. 19, o B não pode ser porque ele seria um alcalino. Então é fácil, alcalino, a energia de ionização é baixa. 17, talvez ele pode ser porque aí estaríamos tratando de um halogênio. 10 também pode ser porque aí estaríamos tratando do neônio. 18 também pode ser porque também estaríamos tratando de um gás nobre, se eu não me engano, o argônio. 9 pode ser também porque estaríamos tratando do flúor, que possui 9 elétrons, se eu não me engano. Bom, então a gente só eliminou a letra C. Vamos analisar o 2. O A, perdão. Ele perde elétrons facilmente. Então ele precisa ser alguma coisa que tem tendência a formar metal. O 11 tem tendência a formar metal. O 2 seria o hélio, gás nobre, falso. O 12 também tem tendência a formar metal. E o 1 seria o hidrogênio. Então também aqui é falso, não entra na nossa conta. O C também precisa ser um metal. Aqui o C está com 18. O 18 ele seria um gás nobre, então não pode ser o C. Consequentemente, é a letra B. C seria o potássio, A seria o sódio e B seria o argônio. Resposta correta é a letra B. Exercício 45. Para dois elementos químicos genéricos, X e Y, sabe-se que é mais fácil retirar elétrons de X do que de Y. Com relação a essa afirmativa, analise as proposições a seguir. O primeiro potencial de ionização de X é maior do que o primeiro potencial de ionização de Y. X poderia ser representado pelo elemento químico enxofre e Y pelo elemento químico alumínio. X poderia ser representado pelo elemento químico rubídio e Y pelo elemento químico lítio. X pode ser um não metal e Y um metal, sendo ambos do mesmo período da tabela periódica. Bom, o que ele diz é que é mais fácil retirar elétrons de X do que de Y. Então, o que nós temos? O primeiro potencial de ionização de X é maior do que o de Y, falso, porque é mais fácil retirar elétrons de X. X poderia ser representado por S, enquanto que Y pelo alumínio, fácil, é muito mais fácil retirar elétrons do alumínio do que do enxofre, então os papéis estariam invertidos. X pode ser um não metal e Y metal, fácil. Normalmente é fácil retirar elétrons de metais e difícil de não metais. Então a resposta correta é 3. X poderia ser representado pelo rubídio
enquanto que Y pelo lítio. O lítio tem uma dificuldade maior de retirar elétrons dele, porque a carga efetiva que o elétron sente é muito maior. Nesse exercício aqui tem um conceito que é chamado blindagem, que é o seguinte: quanto mais elétrons tem um átomo, mais os elétrons externos vão estar blindados da carga nuclear. Ou seja, se você tem elétrons ali no meio, aqui você tem o átomo, certo? O núcleo atômico. Aqui você tem o elétron mais externo. E aqui você tem um monte de elétron no meio. Esses elétrons fazem com que a carga atrativa, a força atrativa entre o núcleo e o elétron mais afastado seja menor. Consequentemente, o potencial de ionização diminui. Então, se a gente analisa no mesmo período, por exemplo, o lítio tem 3 elétrons, enquanto que o rubídio tem vários. O último elétron do lítio ele vai sentir uma atração muito maior do que o último elétron do rubídio, de forma que o potencial de ionização do lítio vai ser maior do que o do rubídio. Então, 45, resposta correta, letra C. Exercício 59. O gráfico mostra a variação do potencial de ionização para elementos de número atômico de 1 a 19. Então, a gente tem 1 a 19, né? A variação desses elementos. Com 10 a gente sabe que é o neônio, com 11 é o sódio, aqui é o flúor, oxigênio, nitrogênio, boro, e assim sucessivamente, né? Sódio, magnésio e por aí vai. Então, deu o nome dos 3 elementos que têm maior dificuldade para formar cátion, ou seja, aqueles que têm maior potencial de ionização, que são esses aqui. Esse. Com 2, a gente tem o hélio. Com 18, nós temos o argônio. Então, aqui é hélio, neônio e argônio, certo? Que basicamente vocês têm que lembrar, associar o nome dos elementos com o número atômico na tabela periódica. Letra B. Explique por que, no intervalo de Z, de 3 a 10, o potencial de ionização tende a crescer. O que acontece? Quando a gente pega de Z de 3 até 10, o que a gente está observando é um aumento do número de prótons. E nós não estamos aumentando o número de camadas, porque todos eles estão no mesmo período. Ambos estão no período 2. Então a última camada é 2 alguma coisa. Se a gente não está aumentando o número de camadas, a gente não está tendo aquele efeito de blindagem. E se nós aumentamos o número de prótons, a gente faz com que o elétron mais externo sofra uma atração maior pelo núcleo. Então, por conta disso, pelo fato de eles estarem no mesmo período e pela gente estar aumentando o número de prótons, a gente faz com que progressivamente o número o valor do potencial de ionização aumente entre esses elementos. Sessenta. As letras W, X, Y e Z designam 4 elementos escolhidos entre aqueles nas colunas 1, 2 e 13 da tabela periódica. Seus átomos têm as energias de ionização mostradas na tabela. Os valores das sucessivas energias de ionização de um átomo podem dar uma indicação de seu número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, se a gente tem um determinado valor de energia de ionização, a energia necessária para retirar um átomo da camada de valência, um elétron, perdão, e ela bruscamente passa da primeira para a segunda, quer dizer que existe somente um elétron na camada de valência
determinado desse determinado átomo. Então, resumidamente aqui, sem estar avaliando todos, a gente vê aqui que da camada Y a gente tem um aumento súbito de 1 da primeira para a segunda. Então, isso quer dizer que ele só pode ser da coluna 1A. Porque na coluna 1A a gente tem a distribuição S1. Pode ser um S1, 2 S1, 3 e assim sucessivamente. Então, se a gente retira esse elétron, a gente já cai numa distribuição estável, o que seria necessário muito mais energia de ionização para poder estar retirando esse elétron. Então, aqui esse é um exercício interessante, tem vários aspectos que a gente pode explorar. Eu gostaria que vocês tentassem a chegar a essa conclusão que eu estou passando aqui para vocês sozinhos. E caso tenham dúvidas, a gente pode ter uma discussão melhor, talvez revisar algumas coisas novamente, porque são conceitos bem importantes que vocês precisam ter em mente aí. Então eu termino aqui a aula de hoje. Foi uma revisão, espero que vocês tenham conseguido entender os exercícios. Caso não tenham, novamente eu repito, mandem mensagem lá no grupo. Na descrição desse vídeo aqui tem o formulário que eu gostaria que vocês preenchessem. E na próxima aula a gente vai estar começando a falar sobre ligações químicas. Então eu desejo bons estudos para vocês e até mais.